Para todo sempre exaltamos e glorificamos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses. Jesus Cristo de Nazaré, o autor da vida, o nosso único Senhor, o nosso único Salvador, a quem rendemos toda a honra e toda a glória. É uma grande alegria, amados, estarmos juntos para estudarmos a palavra do Senhor, e agora vamos estudar na aula de número 276, Palavra Poderosa. O tema que estamos estudando refere-se à libertação financeira na sua quinta edição. E dentro da abordagem, prepare-se para receber más notícias. Já falamos sobre prepare-se para perder, prepare-se para adoecer, e as últimas aulas temos falado sobre prepare-se para morrer. Aula anterior, estávamos alertando sobre o risco em o ser humano negligenciar a palavra de Deus, caminhando numa vida de pecado. E é um risco terrível, porque o pecado leva ao extermínio. A vida humana, ela é muito curta. Mas quando nós partirmos desse mundo, aqueles que estiverem em Cristo Jesus, esses estarão para sempre com o Senhor. E estar em Cristo Jesus significa abandonar radicalmente o pecado e viver uma vida de santidade. Mas aqueles que não atentam para a advertência divina e continuam tendo uma vida de pecado, justificando que é fraqueza da carne ou que é prazer da vida, essas pessoas terão pela eternidade a sua condenação, primeiro no inferno, depois no lago de fogo. A própria palavra de Deus diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aí então estamos falando sobre o plano de extermínio do nosso Criador. Não que ele deseje que alguém vá para a perdição. Tanto é que a sua igreja está aqui anunciando o Evangelho, anunciando a proposta de Deus para que todos possamos alcançar essa salvação. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 4 a 6, e também o versículo 12 e o versículo 17, nós encontramos o seguinte registro. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo para quantos venham a viver impiamente. Então veja, exemplo para nós hoje. E o versículo 12 diz: esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Olha que palavra pesada, amados, para aqueles que não querem se arrepender. Versículo 17: esses tais são como fontes sem águas, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourada para fogo. Veja, essa terra será incinerada, amados, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios.
Você percebe isso? Lucas capítulo 12, versículos 49 e 50, olha o que Jesus está dizendo. Jesus aqui é o orador. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Olha o que Jesus está dizendo nesse texto. Pela vontade dele já estaria tudo pegando fogo. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim dar paz à terra? Olha o que ele diz. Não, eu vos afirmo, antes divisão. Queridos, em Judas, versículos 5, 7, 12 a 13, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplos do fogo, fogo eterno, sofrendo punição. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Veja, pastores que a si mesmos se apacentam, névoas sem água, impelidas pelo vento ou pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Amados, cuidado com os cultos triunfalistas. Rose Nascimento já cantava e canta, né? Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia! Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus, não se corrompe, não se corrompe. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou,
e falou para todo o inferno escutar. No sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo o que eu tenho era de Deus. Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra os inimigos de Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvido. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus. Ele deu e Ele mesmo tomou. Caia por terra os inimigos de Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor. Ó Senhor, louvado seja o teu nome. Amados, entenda que a mensagem do cristianismo legítimo é proclamada por um crucificado. Sentiu no seu próprio corpo o que é ser crucificado. Não é o Cristo de Michelangelo, nem tampouco se trata de uma dramatização teatral, mas de uma experiência de fé genuína, queridos. De maneira que somente os que já morreram na cruz com Cristo podem falar com convicção da verdadeira vida de Jesus Cristo. O espetáculo da dramatização do Calvário, no sertão do estado do Pernambuco, no Brasil, ali durante as comemorações da Páscoa, é muito mais comovente do que essa doutrina que é somente no intelecto. Queridos, a cruz que terminou a vida terrena de Jesus põe agora um fim no pecador. E o poder que levantou Cristo dentre os mortos, entenda isso, agora o levanta para uma nova vida. Uma vida em Cristo Jesus. Ah, amados, quando a morte matou Jesus, ela acabou se destruindo. A cruz foi o tribunal que sentenciou a morte da morte na morte de Cristo. Amém. Não há a menor evidência de fracasso na morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele realizou ali uma proeza inigualável sobre o madeiro, queridos. Eu quero dizer que uma grande responsabilidade dos líderes é administrar os seus próprios bens, depois os bens da sua comunidade, para que assim ele possa, com autoridade, ensinar sobre finanças ao seu rebanho. Deus abençoe grandemente. Na próxima aula continuaremos a partir desse ponto. Amém.